Olimpíadas de Tóquio evidenciam a desigualdade de gênero e a falta de investimento no esporte brasileiro. 100 mil. É esse o número de crianças órfãs de pai, mãe e cuidadores durante a pandemia até agora. Além da ausência, essas crianças enfrentam danos emocionais, afetivos e educacionais. E hoje a Parada Cultural vem lá de Belo Horizonte e é em ritmo de samba. Fica aqui com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Um artigo conduzido por pesquisadores de diversos países e publicado pela revista científica Lancet apontou que a pandemia deixou órfãos mais de 1 milhão de crianças no mundo, sendo que 100 mil delas está no Brasil. O impacto dessas perdas é difícil de quantificar e inclui prejuízos afetivos, sociais, educacionais e de saúde mental. Sara de Roure faz uma análise sensível a respeito dessa triste realidade. Embarque imediato. Tempos de pandemia, as crianças são parte de uma outra pandemia escondida, a pandemia da orfandade. No Brasil, são mais de 113 mil crianças que perderam o pai, ou a mãe, ou os avós responsáveis pela sua criação. As marcas de perder o pai e a mãe, ainda em tempos de desenvolvimento, de crescimento, de se estabelecer no mundo, são profundas e definitivas. O vazio definitivo que se estabelece com a perda de alguém tão importante obriga essas crianças a ter que refazer a vida em torno desse vazio, a refazer algo que faça sentido ser chamado de vida. Com a proximidade do Dia dos Pais, é impossível não lembrar da vulnerabilidade social, emocional, pessoal, que essas crianças estão expostas a partir dessa perda tão terrível, que é resultado de um vírus e do genocídio cometido por esse governo. A desigualdade de gênero está presente em diferentes espaços. Nós, mulheres, sabemos que somos menos valorizadas quando se trata de remuneração e reconhecimento no trabalho. Temos menos oportunidades, ganhamos menos e trabalhamos de graça muitas vezes. Nesse sentido, a Argentina deu um passo à frente. Um decreto publicado no dia 17 de julho reconheceu no país vizinho os cuidados maternos como tempo de serviço computado para aposentadoria. A projeção é que a regra alcance 155 mil mulheres. Quais impactos teríamos por aqui se uma lei similar fosse aplicada no Brasil? Acompanhe agora Trilhos do Brasil com Carolina Batailler. Nacional. A jornalista Ludmila Cage é mãe de 3 meninas. A produtora Brisa de Souza é mãe de um menino. É um tempo, uma energia que a gente está dispensando para aquilo e pode ter todos os benefícios afetivos, sabe? Mas a gente não paga o restante das coisas com benefícios afetivos. Elas concordam. A maternidade exige tempo e dedicação e, por isso mesmo, deveria ser encarada como um trabalho. Na Argentina, as mulheres conquistaram recentemente o direito de converter anos dedicados à maternidade em tempo de aposentadoria. No Brasil, esse tipo de decisão parece estar distante de se tornar uma realidade, como avalia a advogada Clarissa Nunes. A gente sempre esteve atrasado nessa pauta, na verdade, mas a gente está mais atrasado ainda nos últimos tempos, né? A gente teve uma reforma da Previdência, que é uma reforma que dificulta ainda mais a aposentadoria, né? Que reduz ainda mais, que aumenta, na verdade, o tempo das mulheres para a aposentadoria. Então, são mulheres que têm esses 3 turnos de trabalho, mas que hoje em dia ainda vão ter que trabalhar mais para conseguir se aposentar, né? Então, a gente também tem uma reforma trabalhista que reduz direitos para essas mulheres. Na opinião de Ludmila, mesmo a lei argentina, que prevê o acréscimo de 1 ano de aposentadoria por filho, ainda é pouco. Ela sugere que outra ação importante seria uma licença maternidade mais longa.
Aqui no Brasil, as mães têm que voltar a trabalhar com o bebezinho com 4 meses. Para você ter uma noção, a amamentação exclusiva, ela é indicada para os bebês pelo menos até 6 meses. Vale ressaltar que uma lei voltada para as mães não retira qualquer direito dos homens ou das mulheres que não são mães. O frio chegou com tudo em alguns estados brasileiros. Acompanhado da baixa temperatura, a solidariedade dos brasileiros chegou junto. Uma ONG do Rio de Janeiro tem arrecadado itens para esquentar pessoas e famílias inteiras que estão em condição vulnerável e em situação de rua. E lá em Sergipe também não é diferente. Confira agora o Giro de Solidariedade com Nayá Tauane. Trilhos do Brasil. A onda de frente fria já atinge diversos estados brasileiros. Diante deste cenário, ações de solidariedade se intensificaram para ajudar pessoas que estão expostas nas ruas durante as noites frias. Como é o caso do Wellington Andrade. Ele perdeu o emprego durante a pandemia e, sem oportunidades, acabou indo morar debaixo de um viaduto em São Paulo. Ele expõe como tem sido passar essa frente fria nas ruas. A minha história é muito complicada, sabe? Eu já estou mais de 3 anos na rua após a pandemia e estamos aqui, né, passando nesse frio também. Estamos passando um pouco de aperto, mas estamos lutando, né, para conseguir alcançar os nossos objetivos. Para amenizar o frio da população em situação de rua, a ONG Recomeçar tem doado no Rio de Janeiro cobertores e agasalhos para essa população. Natália Mendes, presidente do projeto Recomeçar, comenta sobre a importância dessa atividade. A nossa principal ação durante essa frente fria é basicamente montar kit com coberta, com manta, com meia, com casaco, com touca, não só para os adultos, mas também para as crianças. A gente tem uma costureira que faz as peças pra gente, então a gente tem mantinha, touca e tudo mais. Já em Sergipe, o projeto Dois Sorrisos também tem atuado distribuindo sopa quente e agasalhos para aquecerem as pessoas que se encontram em vulnerabilidade social nas ruas do estado. Em São Paulo, o Wellington finaliza expondo a importância de projetos como esses para essa população. Então, eles trazem cobertor pra gente, traz comida, entendeu? Um pouquinho de cada coisa tá ajudando nós a superar esse frio aí, né? Mas tá sendo muito difícil, tá? As Olimpíadas em Tóquio têm dado o que falar quando se trata do desempenho de atletas. Mais precisamente, o desempenho de atletas brasileiros, que em sua maioria não recebem apoio e patrocínio necessário para continuarem no esporte evoluindo na modalidade escolhida. Além disso, o campeonato deste ano tem sido palco para posicionamento de gênero. Jane Moura, cofundadora e presidenta da ONG Empodera Transformação Social pelo Esporte, é a convidada do quadro de entrevista desta sexta. Numa conversa com Afonso Bezerra, ela fala sobre o exemplo positivo das atletas brasileiras, a falta de investimento público no esporte, igualdade de gênero, entre outros assuntos. Confira. Entrevista Central. Olá, a entrevista central de hoje entra no espírito olímpico e recebe Jane Moura, cofundadora e presidente da ONG Empodera, Transformação Social pelo Esporte. Com sede no Rio de Janeiro, a entidade trabalha para transformar a vida de meninas por meio do esporte em todo o Brasil. Jane vai abordar aqui conosco como as atividades esportivas podem fortalecer ainda mais as mulheres na nossa sociedade. Bem-vinda, Jane. Super obrigada, Afonso. Jane, as Olimpíadas de Tóquio têm se destacado pelo importante debate da equidade de gênero. Muitas atletas em diferentes modalidades têm se posicionado, questionado padrões e desigualdades no esporte. Como você avalia o efeito dessas discussões durante os Jogos? As discussões são fundamentais, né? Especialmente porque os Jogos Olímpicos é um evento que tem
uma cobertura midiática, né, mundial, tem muita visibilidade. Então, o posicionamento dessas atletas são posicionamentos legítimos, né, e que fazem parte também de um movimento de mudança, de desconstrução, e são fundamentais para que, de fato, a gente consiga alcançar as mudanças necessárias, né, para a equidade de gênero no esporte. A gente tem um marco durante essas Olimpíadas, que é a participação de mulheres atletas, né? Chegamos aí a 48,8%, né, de atletas mulheres, mas quando a gente olha para as posições de liderança, por exemplo, a gente vê que ainda existe um longo caminho a se percorrer, né? Apesar dessa mobilização nas Olimpíadas, o esporte continua sendo um espaço difícil para meninas e mulheres, né? Pesquisa do Ministério dos Esportes, por exemplo, aponta que 34% delas desistem de seguir a carreira. Quais são os principais obstáculos enfrentados por elas? Os obstáculos são muitos, né? Quando a gente fala das desigualdades de gênero, nós estamos falando de desigualdades que são estruturais, elas estão aí já incutidas na nossa sociedade, né? As meninas, elas passam pelas barreiras, né? Desde a falta de incentivo, né? Quanto as responsabilidades com as tarefas domésticas em casa, que fazem com que essas meninas não tenham, né, tempo ou espaço para praticar uma atividade esportiva, né? Os cuidados com os irmãos mais novos, né? Com parentes mais novos na família, e também a sexualização, né? A falta de segurança, de espaços que sejam de fato fisicamente e emocionalmente seguros para meninas dentro do esporte. Rebeca Andrade, da ginástica artística, e Raíssa Leal, no skate, conquistaram medalha de prata nas que já são consideradas duas das grandes vitórias brasileiras em Jogos Olímpicos. Que simbolismo tem estas duas conquistas para as novas atletas, em especial as que estão nas periferias do país? Tem um simbolismo gigantesco, né? Para ser mesmo um modelo, servir como um modelo de referência para outras milhares de meninas que são moradoras de periferias, né? Para que essas meninas consigam se projetar nesse lugar e ver que é um lugar possível, né? Quando essas atletas como a Rebeca Andrade, a Raíssa Leal, a própria Kathleen Quadros, que foi a primeira medalhista olímpica do Brasil em provas individuais em Pequim em 2018, né? Quando essas mulheres elas se destacam e estão em um evento, né, que é tão difundido e mundialmente conhecido, elas mostram que é possível para que outras meninas sigam esse caminho e tenham esses modelos de referência e queiram estar lá, né? Vejam que é possível. A dica cultural desta sexta-feira é musical. A sambista Adriana Araújo lançou no último dia 23 de julho o seu primeiro disco autoral, Minha Verdade. Ela, que celebra 10 anos de carreira artística, é quem nos faz o convite para conferir toda essa musicalidade. Parada Cultural. Esse povo é uma gente que canta, que trabalha e faz alegria. Uma gente de luta que sofre, batalhando por tudo que quer. Nossa raça brasileira não se desanima jamais. Aqui é Adriana Araújo, sou cantora sambista há 11 anos aqui em Belo Horizonte. Acabei de lançar o meu primeiro CD chamado Minha Verdade. Ele passa por várias vertentes do samba, desde o samba chula ao samba de gafieira. Ele está em todas as plataformas digitais. Então, se divirta, compartilhe, sambe, se emocione com a minha verdade. Então, bem. E nesse clima maravilhoso de samba, encerramos o programa desta sexta-feira. Eu agradeço a sua companhia, peço que continue se cuidando e conto com você na segunda, às 19h45, aqui na TVT. Até lá. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.